Muito bem, pessoal. Continuando aqui da nossa aula anterior, nós estamos aprendendo a respeito dos comandos de entrada e de saída do Python. E aqui nós temos o comando print, que serve, então, como saída de dados. Ele sempre vai exibir o que tiver entre esses parênteses aqui. Lembrando que, para elementos que são textuais, quando eu quiser colocar um texto, eu tenho que colocar esse texto entre os parênteses e entre aspas duplas ou aspas simples. Comecei com aspas duplas, fecho com aspas duplas. Comecei com aspas simples, fecho com aspas simples. Ok? Após isso, nós temos os comandos de entrada de dados. O que seriam esses comandos de entrada de dados? Seriam comandos onde eu vou passar instruções para o computador. Eu vou digitar algo e isso vai ser capturado. O comando de entrada de dados muito utilizado no Python é o input. O input ele serve para pegar dados que são informados via teclado. Então, como que nós fazemos isso? Nós colocamos o comando input, parêntese. Entre esses parênteses, olha só, ele é um comando de entrada de dados e, digamos assim, às vezes até um pouco de saída de dados também. Porque eu posso colocar uma mensagem que eu queira que apareça para o usuário desse sistema, ele saber o que ele tem que fazer. Então, nós podemos colocar uma mensagem aqui, entre os parênteses de um comando input, para que ele informe ao usuário desse programa o que ele tem que fazer. Então, por exemplo, nós colocamos o comando informe o seu nome. Lembrando que isso não é obrigatório. Eu posso deixar sem. Se eu executar, run Python file, ele deixou uma mensagem. E aqui, olha, meu programa está esperando eu digitar alguma coisa. Então, vou digitar aqui, por exemplo, Paulo Mariano. Dei Enter e meu programa finalizou. Bom, vamos tentar entender então o que aconteceu. Bem, como nós colocamos o comando input, ele esperou, ficou esperando eu passar algum valor aqui, eu digitar algo embaixo no terminal, no nosso console, para que ele aí sim fizesse a próxima sequência, que na verdade não é nada, simplesmente fechou o programa. Então ele ficou esperando essa entrada de dados. Quando eu entrei com os dados, eu digitei Paulo Mariano, ele simplesmente encerrou, porque não tinha mais nada, eu não passei nenhuma instrução a mais aqui, olha. Eu não disse ao computador o que ele tinha que fazer depois disso. Tá? Então nós vamos fazer isso. Olha só, se eu colocar uma mensagem aqui entre os parênteses, coloquei aspas simples, vou digitar, por exemplo, informe o seu nome. Olha só o que vai acontecer. Vou limpar minha tela e vou executar de novo. Agora, percebam que ficou um cursor aqui, olha. Essa barra branca indica que ele está esperando, o computador está esperando o usuário tomar uma ação. Então, ele está esperando eu fazer alguma coisa. Eu vou digitar aqui, por exemplo, meu nome. Dou Enter. Novamente, recebeu o nome, porém, recebeu a entrada de dados, porém não fez nada, porque não tinha nada para fazer depois. Mas, aqui, nós podemos observar, então, que o Python, ele te permite, através do comando input, dizer ao usuário o que ele tem que fazer. Qual que é ele está esperando alguma coisa, então, através do input, você pode dizer aqui para o usuário, olha, estou esperando você informar algo. No caso, eu coloquei, informe o seu nome. Quando o usuário digitou esse nome, quando eu digitei esse nome, olha o que a gente colocou aqui na frente. Colocamos essa palavra aqui, nome. Essa palavra nome, ela é o que nós chamamos de variável. Uma variável vai ser como se fosse uma espécie de gaveta. Nós estamos criando uma gaveta dentro do nosso computador e guardando um valor lá dentro. Após nós guardarmos esse valor lá dentro, nós podemos pegar esse valor de volta. Então, existe um componente no computador chamado memória RAM. A memória RAM ela serve para carregar elementos que vão ser lidos pelo processador, a grosso modo. Tem muito mais detalhes isso aí, mas nós não vamos entrar nisso. Porém, o que a gente tem que entender é o seguinte.
quando nós usamos um comando de entrada de dados, nós queremos passar dados para o computador. E onde esses dados vão ser armazenados para serem usados depois? Na memória RAM. Então, quando nós criamos uma variável, nós estamos criando uma gaveta dentro da memória RAM do nosso computador e armazenando um valor dentro dessa gaveta. Quando nós quisermos pegar esse valor de volta, nós vamos, por exemplo, só chamar a gaveta. Então, essa gaveta, em programação, nós damos o nome de variável. Então, a variável nome, ela recebeu o valor que foi digitado pelo usuário. Depois, o que nós fizemos? Nós queremos mostrar de novo o que o usuário digitou. E aí nós usamos o comando print. E percebam, colocamos a nossa variável aqui dentro, a nossa gaveta. Essa nossa gaveta contém o valor que foi digitado. Então, vamos executar novamente para ver o que acontece. Olha aí, informe o seu nome. Vou chamar de PH Mariano. Vou dar Enter. E agora, ele exibiu na linha de baixo o quê? PH Mariano. Então, olha que legal. Ele exibiu o que tinha dentro da caixinha. Ele pegou o que estava dentro da caixa, ou da gaveta, ou o nome certo em programação seria variável, pegou aquilo que está dentro da variável e depois exibiu. Então, o computador pegou o que estava armazenado aqui dentro e exibiu para a gente, posteriormente. Podemos até fazer deixar isso aqui melhor, né? No Python nós temos um recurso de concatenação, né? Então, eu vou juntar, na verdade, um texto com o valor que está dentro da variável. Nós temos algumas formas de fazer isso. Essa que eu gosto bastante é essa aqui. Eu coloco um F, fora das aspas, mas entre os parênteses, coloco aspas e vou escrever uma mensagem. Então, o usuário do sistema é o... E aqui percebam que eu tenho a minha variável, eu quero exibir ela. Se eu rodar o programa assim, olha o que vai acontecer. Olha só o que vai acontecer. Novamente, pede para informar o nome. Dou Enter. E ele me mostra o usuário do sistema é o nome. Na verdade, nós queremos que apareça aqui o valor que o usuário digitou, né? Então, para nós fazermos isso, se você coloca o nome da variável entre aspas, ele vai entender isso como texto. Ele não vai entender que aquilo é uma variável. Porém, se você utiliza esse F, seria uma espécie de format, ou format. Nós vamos formatar esse texto. Então, eu quero que apareça aqui, olha, que ele pegue, na verdade, a variável nome, aquilo que está dentro dela. Então, para isso, eu vou colocar chaves. Colocando essas chaves, ele vai pegar, então, ele vai entender que isso aqui é uma variável. Olha só, quando eu posiciono o mouse, ele até entende ali que é uma variável, que é a nossa gaveta. E aí, sim, quando nós rodarmos o nosso programa, olha, o usuário do sistema é o PH Mariano. Então, nós podemos ver que ele consegue diferenciar. Ele entende que isso aqui, olha, através das chaves, é algo especial. E aí ele vai ter que pegar isso de uma variável. É muito importante ficar atento ao nome das variáveis. Por exemplo, nós chamamos ela de nome. Se eu colocasse aqui, por exemplo, nomes, muito provavelmente ele daria erro, porque não existe uma variável assim. Então, ele apresentaria erro. Aqui no VS Code, ele até nos avisa, olha. Ele fala que nomes não foi definido. Então, ele não entendeu de onde veio isso aqui. Então, para usarmos uma variável, nós precisamos declará-la. Nós precisamos utilizá-la. Passar valor para ela primeiro. E aí sim, ela vai existir no Python. E aí sim, nós podemos manipulá-la da forma que nós quisermos. Próxima aula, nós falamos um pouquinho mais a respeito de variáveis.
É isso aí. Muito obrigado.